Olá! Olha o livro que nós vamos ler hoje, Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Como dá para perceber pelo título, é uma paródia de Branca de Neve e os Sete Anões. Mas afinal de contas, o que é uma paródia? É isso que nós vamos discutir aqui hoje. Vamos ver se esse livro é de fato uma paródia, analisar e chegar a uma conclusão. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ver se esse livro de fato é uma paródia. E aí a pergunta, o que é uma paródia? Bom, tem um livro muito bom que se chama Paráfrase, Paródia e Companhia, do Afonso Romano de Santana. Ele vai discutir os conceitos de paródia, paráfrase, apropriação e estilização. São conceitos bem importantes na literatura moderna. Por quê? Porque os autores modernos, eles utilizam esses conceitos, utilizam esses procedimentos para criar as suas obras. Então eles pegam uma obra que já existe, criam uma coisa que pode ser chamada paráfrase ou apropriação ou paródia e a gente tem uma obra original. O fundamental é entender o que é paráfrase e paródia, que estão inclusive no título. Paráfrase é quando uma obra ela é refeita no mesmo espírito em que ela foi feita. Tipo assim, uma adaptação da obra. Tá? Então assim, as ideias são as mesmas, é apenas uma reelaboração desta obra. Ela vai no sentido da obra original. E paródia é exatamente o contrário disso. É quando ela critica, ironiza, brinca e vai no sentido contrário ao da obra original. Quer dizer, uma subversão da obra original em alguns aspectos. Deu para entender? Que paráfrase é o que vai na mesma direção da obra e paráfrase vai na direção contrária à obra. Pense na palavra subversão. Existe uma subversão de certos valores na paródia. Eu vou ler resumidamente. Rubem Filho, eu não sabia quem era, aqui ele diz que ele é um ilustrador, mas que escreveu este livro, e é um livro da Paulinas. Ele começa falando do Monte Kilimanjaro, que é um monte muito alto na África e coberto de neve. E lá morava Pretinha de Neve com seu padrasto e sua mãe. Quer dizer, Pretinha de Neve, porque ela de fato morava num lugar coberto de neve. Nesse lugar vivia um rei e sua família. Esse rei era convencido e mandão e tinha uma voz de trovão. Ele havia se casado com uma mulher muito boazinha, mas que não era de muita conversa e vivia ocupada com as tarefas domésticas. O rei não gostava muito da sua enteada, que era Pretinha, uma menina muito espoleta. Ela tinha mania de fazer uma pergunta atrás da outra, e ele não tinha a menor paciência para responder, mas ela sempre insistia. Padrasto, por que só aqui em cima tem neve e lá embaixo não? Aqui faz tanto frio. E o rei respondia com voz de trovão. Não sei, vá perguntar à sua mãe. Então, o problema da Pretinha era não ter a atenção dos pais, porque a mãe vivia cozinhando o tempo todo e o padrasto nem gostava dela. Então, é um problema atual das crianças, não terem atenção dos pais. Por todas essas coisas, Pretinha não era uma menina feliz, não tinha com quem brincar, nunca havia saído de casa e se sentia sozinha. Além do mais, fazia um frio daqueles no castelo. E por ser muito frio, ela ficava na cozinha. Então, um dia ela viu o reflexo dela no tacho de cobre e começou a falar com o tacho de cobre. Tacho de cobre, tacho de cobre. Existe alguma menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. E o meu padrasto é muito chato. Não fique triste não, Pretinha. É assim mesmo. Os adultos têm cada vez menos tempo para as crianças. Ué, eu não sabia que tacho de cobre falava. Espelho não fala também? Isto é um conto de fadas. Ora, quer dizer, aqui é uma referência aos próprios contos de fada com uma ironia às convenções desses contos. Então, a gente percebe aqui uma, no mínimo, brincadeira. Tacho de cobre, eu queria ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é gelado e não tenho com quem brincar. Então ela resolve descer esse monte Kilimanjaro.
E o Tacho de Cobre diz, não, não, é perigoso você ir, tá, mas ela resolve e vai. Então ela põe doces numa mochila e vai descendo. A mãe estava dormindo, o padrasto também, então pé ante pé ela saiu do castelo e começou a descer o monte, curiosíssima para saber o que havia fora do castelo. Andou e viu muitas coisas diferentes, árvores enormes, bichos diferentes, rios, flores, pássaros. Estava encantada com o que via e a gente vê de fato uma ilustração que tudo possa ser muito, muito colorido, muito bonito. E aí ela sentiu fome, e aí ela foi pegar os doces na mochila e o doce tinha derretido. E ela não podia comer. Então ela sentiu um cheirinho de comida, era uma cabana imensa. A menina então empurrou a porta e percebeu que a cabana estava vazia. Foi entrando devagarinho, impressionada com o tamanho das coisas, as camas, a mesa, as cadeiras e tudo com 7 lugares. E ela foi para a cozinha, sentindo o cheiro da comida, tinha um panelão lá com comida, com carne. Ela comeu um pouco, depois ela se deitou numa cama e dormiu, exatamente como Branca de Neve. E aí os gigantes chegaram. Eu vou comer mingau, agora eu vou para Timbum, que fome, que fome. E eles entraram e ficaram impressionados com tanta bagunça, tudo revirado, tudo mexido. Alguém andou por aqui e fez bagunça, seja quem for, é muito mal educado, comeu o mingau e nem lavou a louça. E a Pretinha, ouvindo isso, saiu debaixo da cama e falou, não, eu não sou mal educada não, é porque eu não consegui alcançar a torneira é muito alta. De onde você veio, Anãzinha? Perguntou o gigante mais velho. Pretinha enfesada respondeu, não sou Anãzinha, vocês é que são gigantes. Eu vim do alto da montanha nevada, onde morava com a minha mãe e o meu padrasto, e fugi. Fugi do castelo e desci a montanha para saber como é o mundo aqui embaixo. E aí começa esse diálogo e eles vão dizer o seguinte, vão se apresentar. Nos chamamos Mestre, Dunga, Soneca, Atim, Feliz, Zangado e Dengoso. Eu sou o mestre. Engraçado, esses nomes não me são estranhos, disse Pretinha. Todo mundo diz isso. Nossos pais não foram muito criativos, sabe? Quer dizer, mais uma referência ao conto original de forma brincalhona. Mas eles aceitaram que ela continuasse ali e eles ficaram ali muito contentes, brincando sempre que possível com a Pretinha. Brincavam de esconde-esconde. Mas a mãe de Pretinha estava muito triste e um dia ela começa a falar com Tacho de Cobre. Tacho de Cobre, existe uma mãe mais preocupada do que eu? Eu disse a ela que não era uma boa ideia descer a montanha, disse o Tacho. O Tacho de Cobre falou, sim, isto é um conto de fadas, etc. Então, a mãe descobre que a Pretinha resolveu fugir e foi embora, desceu a montanha. E ao contar ao rei, ele ficou muito bravo, porque isso era uma desobediência a ele. Então ele resolveu ir atrás de Pretinha. Ele foi disfarçado de mendigo. Carregava consigo uma bolsa cheia de doces para o caso de sentir fome no caminho. E num dos doces colocou um encantamento. Lembrem-se, isto é um conto de fadas, para fazer Pretinha dormir e levá-la de volta para casa. Bem, então ele foi descendo a montanha e à medida que a paisagem se modificava, ele percebeu por que a Pretinha tinha ido embora. Porque não era uma vida feliz que ela levava. Ele começa a entender o lado dela. Aí ele ouviu uma voz, vai para uma cabana muito grande, bate na porta e ele tem a intenção de oferecer um doce para a Pretinha. Só que quando ele vai pegar o doce, está derretido e ela percebe que é ele. Conheço esta voz de trovão, é o senhor, padrasto. Ops, o senhor veio me buscar. Vem, Pretinha, estamos com saudades de você. Volte para casa, por favor. E ele realmente estava sendo sincero, ele estava com saudades dela. E aí, ela também percebeu que estava com saudades da mãe e dele. Nisso foram chegando os gigantes, já muito bravos ao ver aquele mendigo ali na porta. Quem é esse anão, Pretinha? Ele está incomodando você? E o que você está fazendo aqui, baixinho? Perguntou o Dunga. De onde você veio, Nanico? Perguntou Soneca. Eles entendem tudo e os gigantes dizem, não, você precisa voltar para casa, tem que morar com seus pais. E aí tem aquele impasse e aí eles fazem uma sugestão. A gente podia construir um novo castelo aqui embaixo para a família real
eles viveriam num lugar mais alegre e seriam nossos vizinhos, que tal? E o rei concordou e eles construíram um castelo lá embaixo, a família foi morar lá e a vida deles passou a ser muito mais feliz. E os gigantes eram seus vizinhos e eles almoçavam todos os domingos juntos. Bem, então vamos fazer uma análise agora. É uma paródia ou não? Primeiro que eu tinha dito que pelo título a gente já vê que é uma paródia. Eu imaginei uma coisa que não aconteceu, vou explicar. Quando você vê Pretinha de Neve, você vê que há uma brincadeira com a Branca de Neve por causa dos padrões de beleza que são europeus, e nesse caso são padrões africanos. Então a gente imagina o quê? Que vai haver uma crítica a esses padrões de beleza e uma nova possibilidade de beleza. Mas na verdade não foi isso que aconteceu nesse livro. Não foi enfocada a questão da beleza. O que a gente percebe é que poderia ser uma história sobre qualquer etnia, poderia ser uma Branca de Neve indígena, oriental. Além disso, nós temos uma brincadeira com os elementos do conto, porque a todo momento ele fala, não, mas isso acontece em contos. Não, mas contos são assim mesmo, quer dizer, há uma metalinguagem o tempo todo, brincando com as convenções, ironizando as convenções dos contos. Então, este livro não vai naquele sentido crítico que eu imaginava no princípio, mas ele faz uma subversão com os elementos tradicionais do conto, né, ironizando. Então, nesse sentido é uma paródia, porque é uma subversão do gênero original. E nele faz isso no sentido da brincadeira. Olha, vamos brincar que estamos lendo um conto, que o conto é assim, que o conto é assado, mas a gente sabe que isso acontece só em conto. É paródia pelo lúdico, pela brincadeira. Deu para entender? Então, ele não é super crítico, mas como ele brinca muito com os elementos tradicionais do conto, ele é uma paródia sim. E aí tem outra coisa que eu pensei, que é o seguinte. No conto tradicional, nós temos conflitos fortíssimos. A madrasta tem ódio da Branca de Neve, quer matar a Branca de Neve, manda matar a Branca de Neve, e aqui a gente tem conflitos muito suavizados, conflitos muito leves. Isto é uma característica da literatura contemporânea para crianças. Pouquíssimos autores vão colocar conflitos mais fortes. É como se eles tivessem, não sei, um medo de colocar um conflito mais forte. Então a gente tem que perceber que isso também deixa a obra num nível mais superficial. Porque ela sentiu tédio, ela saiu, depois eles foram buscar e ela voltou. Não toca em sentimentos mais profundos. Então este conto vale pela brincadeira, pela alusão a outras realidades, no caso a África. A gente não pode esquecer que a brincadeira sempre faz sentido para a criança. Principalmente nesse caso, a criança que já conhece o conto tradicional, que já está um pouco mais velha, já começa a entender outros tipos de literatura. Isso faz muito sentido. E eu tenho uma sugestão. Poderia ter uma brincadeira na qual as próprias crianças fizessem a sua versão de Branca de Neve, na África, no Japão, na Índia, enfim. Por que foi essa a proposta do livro? Então, se você gostou, dê o seu like, please, e volte daqui uma semana. Vamos continuar lendo e analisando livros infantis e juvenis. Porque a gente, como adulto, precisa analisar, sim, para saber o que está em jogo em cada livro. Te espero aqui.